Meus amigos, nós estamos aqui no estúdio ao vivo da Rádio Pitty FM e hoje, galera, nós vamos trazer aqui um bate-papo com um cara que foi muito importante para nós, porque ele foi um dos propulsores do rádio dentro de Assis Chateaubriand. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com a entrevista aqui no programa, o Rota 92, que vai começar já. Eu nem vou mostrar ele agora, porque é uma expectativa e eu vou mostrar ele para você. Tá aqui junto com a gente hoje o Aleph, assessor de assuntos aleatórios. Também eu não vou poder mostrar, que senão mostra o nosso entrevistado. E também tá aqui Marcelo Félix, Carlos Corujinha também. Tudo bem? Fica descosta que é mais fácil. Tá aqui, ó. Ninguém vai saber quem é. O cara é sensacional e nós vamos bater um bate-papo aqui, falar sobre redes sociais, falar sobre o rádio, contar a história dele um pouquinho, porque, veja bem, para contar a história desse homem, meu amigo, vai, ó, horas e horas, porque o cara tem história no rádio chateaubriandense brasileiro. Então, daqui a pouquinho, entrevista com ele aqui ao vivo. Eu não vou contar. Será que eu conto? Clóvis de Almeida. Daqui a pouquinho aqui. E eu vou mostrar para você aqui, ó, o nosso estúdio, o nosso off-bird aqui, porque tem um on-bird e tem um off-bird, né? Tá aqui, ó, Big Joe, Marcelo Félix. Bom dia, pessoal. Além de locutor, também é motociclista. Ah, o quê? Motociclista. Sonoplasta. Naquela época era sonoplasta, vocês conhecem bem essa história, né? Sim. Verdade. Depois virou operador de aula. Tá vendo? Carlos Coruja. Bom dia, Magno Melo. Apresente o entrevistado de hoje. O entrevistado de hoje é ele, Clóvis de Almeida. Aê, galera, tá aqui. Bom dia, Clóvis. Olha nós aqui também. Esse é o cara. Galera, isso aqui é o pai do rádio chateaubriandense, tá? Ele foi o primeiro a ligar o disjuntor, tanto da Pitty, Já, né? da Rádio Jornal, a extinta Rádio Jornal e também da Rádio Vale Verde, cara. Olha só, 3 responsas aí, além de outras também que ele já fez várias participações aí. Então vamos fazer a abertura do programa, porque nós vamos começar a entrevista com ele. Bora lá. Olha, são 7 horas mais 13 minutos. Nesta manhã de segunda-feira, nós temos aí para hoje sol com muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas vão girar aí próximo dos 32 graus nesta segunda-feira. Para amanhã, terça-feira, também tem previsão aí de uma leve chuva, sol o dia todo e muitas nuvens com pancadas de chuva pela manhã e à noite. E no dia 1º, está marcando aqui sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite ocorrem pancadas de chuvas. As temperaturas vão oscilar até os 32 graus durante os próximos 3 dias. São 7 horas 14 minutos. Carlos Corujinha, traga as manchetes pra gente. Isso aí, Magno Melo, chegando com as manchetes do programa de hoje. É o setor de segurança pública, o meio policial, neste fim de semana, que foi bem tranquilo na cidade de Assis. Tivemos alguns casos aqui, mas foi bem sossegado aí, tranquilamente, nas últimas horas em Assis. Tivemos um atendimento de acidente que deixou 2 feridos aqui na cidade de Assis Chateaubriand. Daqui a pouquinho as informações. Tivemos um caso também aqui na cidade de Assis de desacato, né? Desacato. E também tivemos em Autônia, um homem agrediu uma mulher alegando que ela consome muita cachaça, hein? Daqui a pouquinho as informações aqui no programa, hein? Cidade de Jesuítas e Formosa do Oeste, Tupãssi, segue tudo tranquilo até o presente momento. Daqui a pouquinho todas essas informações aqui no programa Rota 92. Muito bem, 7 horas mais 15 minutos, sempre com oferecimento do Plano de Assistência Familiar Comfort Vida do Grupo Bom Samaritano. Também Radial Pneus Auto Center, Rede Estrela de Farmácia, Super Lojão e 95 e Super Guri Sorveteria, Cicobi Médio Oeste, também Silote Agrícola e Indústria, Solene Indústria, produtos e materiais para limpeza, Serraria Caçula, também Rede Paraná Supermercados e, é claro, aqui do Sura Panificador e Lanchonete, que está com uma promoção especial para este final de ano, hein? Tem aí para você bolo doce de leite chantilly, R$33 o quilo, tem bolo de bombom também por R$33 o quilo e a R$35 o quilo tem o bolo de frutas. Lembrando que você pode fazer aí os pedidos no 997720404. Lembrando que são pedidos acima de 1,5 kg para garantir esta promoção. 7 horas 15 minutos. Porra, Marco, não era pra contar não, pô. Você conta, aí quebra a expectativa. O cara que tá... Você falou, o cara fica, pô, mas quem será? Aí você fala, Clóvis de Almeida, aí o cara fala, grande bosta.
Meus amigos, são 7 horas mais 16 minutos. Temos o prazer e a honra de estar recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pitch FM ele, Clóvis de Almeida, radialista, também técnico em eletrônica, mexe também com artesanato e, é claro, as suas redes sociais que estão bastante aí movimentadas nos últimos dias, onde nós temos aí informações, né, fazendo o retrô, trazendo as informações do passado e, é claro, revivendo neste momento para que a moçada jovem, para que as pessoas mais de idade mais jovem possam aí obter informações do passado de Assis Chateaubriand. Fotos que marcam aí momentos especiais do passado da nossa cidade. Primeiramente, bom dia, Clóvis de Almeida! Já objetivando a montagem dessa emissora aqui, e fiquei lá em 3 etapas, somando praticamente quase 60 dias. E aí foi onde eu tive o contato com o que era o... Isso foi lá nos anos 85, 86, 86, 87, por aí. Quando que a rádio... 87. Que entrou no ar? Que ela entrou em 87. Então isso foi em 86. 86 que você foi todo esse processo. Foi praticamente um ano entre o processo de pré-montagem e montagem. Certo. Eu comecei assessorando o desenho do prédio aqui, não sou engenheiro, mas foi eu que fiz. Você que desenhou na pranchetinha? Foi. Você botou na prancheta e falou assim, ó, eu quero tamanho assim, assim, Isso, assim. Passei, acho que se não me engano foi pro seu Jorge Nomoto, que já faleceu. E daí a engenharia fez o trabalho, mas em cima do meu desenho. Olha aí que legal. O que deu mais trabalho foram esses estúdios aqui. Os estúdios, tanto esse aqui que é o ao vivo. Que é ao vivo, quanto o estúdio de gravação, porque nessas paredes aí tem tela de galinha. Tem coisa diferente aí, né? É uma estrutura que chama-se gaiola de Faraday, que é para evitar a interferência do transmissor, do sinal do transmissor, que é muito forte, aqui dentro do equipamento. E ela faz toda uma proteção, né? A cabine. Eu não sei se hoje haveria necessidade disso, porque os equipamentos de hoje já mudaram bastante. Mudou, né? Eles são mais blindados, né? Eu diria que até para esse tipo de frequência totalmente blindado. Olha aí. Os computadores são super blindados, né? Não sofre essa interferência. Mas naquela época nós tínhamos os tocadiscos. Sim. Né? E o tocadisco ele precisa de um pré-amplificador. E aquilo não tem blindagem nenhuma. Não tinha. Então a interferência era muito grande. Você ligava o toca-disco, né, você ouvia a rádio e se você prestasse bem atenção, no fundo tinha um tum. Lembro bem desse tum aí. Que era um problema sério. Era interferência. Né? Que legal, Clóvis. E aí em 87 veio foi o dia que ligou o disjuntor ali e veio tocar a primeira música, a música do Rei, e aí começou toda essa história da Rádio Pitiguara. Exatamente. A gente acabou a instalação, né, do estúdio, depois fomos para o transmissor, antena, enfim, finalizado. Levou alguns meses durante todo esse processo de término de blindagem, a instalação. Esse processo final foram 3 ou 4 meses. Olha aí. Até a colocação final, né? Daí ficou em 30 dias de caráter experimental, né? Eu era aqueles molequinhos que vinham aqui, sabe fazer o quê? Brincar na areia, que tinha uns caminhões de areia que tinham aqui. Eu vinha brincar aqui com o caminhão de areia, com a areia aqui do estúdio, aqui do prédio da rádio. Você vê que essa história aí tem história também conosco, né? Então, nos primeiros 30 dias não havia ninguém contratado, só havia, se não me engano, havia a Isabel. A Isabel está desde o primeiro momento. Exatamente. Então, no início éramos 3 aqui trabalhando. Né? Olha aí. Eu não estava contratado aqui, né, naquela época, porque você prestava assessoria, né? Eu fiz a montagem da emissora, mas eu ainda era locutor da outra emissora. Da Rádio Jornal. Da Rádio Jornal. Da extinta Rádio Jornal. Isso. Mas durante aqueles 30 dias, como não havia locutor contratado, eu fiquei fazendo a locução e tinha um outro colega aqui que passava o dia todo tocando música, né? E trocando de disco. Nossa, que trabalho. Exatamente. E já tinha um gravador Akai aqui que eu trouxe, emprestado da outra emissora. Eu lembro desse aparelho aí. Nesse período, enquanto a rádio não comprava todos os equipamentos. E
E ficava soltando a hora certa que eu gravei, né? E era simplesmente assim, era só isso, não podia falar mais nada, porque né, era uma época... Experimental, era um pouco mais difícil, o Brasil tinha acabado de mudar um processo de sistema de governo, então tinha toda uma... Tinha que ter cuidado. Então, a única coisa que se falava era Rádio Pitiguara FM, uma coisa mais ou menos assim, né? A frequência... transmitindo em caráter experimental. Cara. Pronto, aí assim que saiu essa vinheta. Olha aí, cara. Primeira. Tá vendo? Isso é história do rádio, cara. Não é nada, isso é palhaçada. Mas essa vinhetinha é uma vinhetinha que ficou bastante marcada. Hoje eu conheço bastante pessoas da nossa época que falam dessa vinheta, Pitiguara, que era a vinheta com remix que a Pitiguara FM tinha. Foi uma das primeiras emissoras a ter este sinal. Essa aí já foi, claro, ela foi montada no Akai, né? Na base do corte. Então, o que a gente chamava de corte de gilete mesmo. Era gilete mesmo. Era gilete mesmo que fazia esse corte e a emenda ali com a fitinha. Que chamava-se splicer. Me diga uma coisa, lá em 87, 88, a Pitiguara FM foi uma das primeiras emissoras no FM com o dial livre aqui, né? Era 92.1, aliás, 91,9, que depois passou para 92,1, até pelo aumento de potência, né? E aí veio o que nós estamos hoje no rádio. Nós estamos aí com várias emissoras muito próximas, né? As emissoras mais próximas ficavam a uma distância bastante grande, né? Nós tínhamos, quer dizer, não bastante grande, mas razoavelmente, como por exemplo o Moarama. O Moarama tinha as rádios Bianca, a Linde, que tinha frequência ali de 92,5, aí tinha as rádios de Cascavel. Bom, as rádios de Cascavel surgiram depois, principalmente a Capital, por exemplo, ela entrou em 88, no final de 88. Não, já tinha uma, que foi a primeira da região. Isso, a Verdes Campos, a aí. Clube. Isso. Aí depois veio as outras emissoras. Por exemplo, aqui na nossa região de Assis Chateaubriand, tinha a Rádio Graúna, que hoje é a Rádio Clube lá de essa era a maior audiência aqui na região da cidade, né? Quando inauguramos a Pitiguara, que era a Graúna. Era a Graúna, era a rádio que todo mundo ouvia. Era a rádio. E aí, desse tempo, surgiu também, em 88, 89, a Rádio Vale Verde. Vale Verde também surgiu nesse período. Aí já era 89. Já era 89, final de 89, né? Você também participou de todo o processo de montagem da rádio. Eu fiz a mesma coisa que fiz aqui. O saudoso Zé Costa também foi um dos propulsores do rádio aí, né? Sim. O processo de montagem, o processo técnico de montagem, foi eu que fiz também. Montei desde os estúdios. Olha que legal. A gaiola de faladeira, com tela de galinha, e a antena. Você vê que isso é história, né, Clóvis? É história. Veja bem que o Ministério das Telecomunicações, nos últimos tempos, ela não se viu em uma forma de mudar, principalmente para as rádios AMs da época, que elas tinham uma força muito grande no meio de comunicação, mas elas foram, assim, perdendo um pouco de espaço devido a ter surgido o rádio FM, pela frequência modulada e tudo mais. Olha, eu vejo assim, eu falo como radialista que fui, de microfone, não é? Radialista de locução, de produção, de apresentação e de bastidor, de produção e de técnico. Parte técnica, né? De técnico. Então, eu falo com essa experiência o seguinte: acabar com a frequência de... essa era a pergunta que eu queria fazer para você. No Brasil, então eu respondo. Foi uma coisa que... repita. Você conhece essa história? Conheço. Você vai contar ela para nós, que é muito boa. Depois. Essa história de acabar com a AM, até hoje eu não entendi por quê. Porque foi uma bobagem enorme. É mesmo? Você pensa dessa forma? Começaram com a história seguinte: nós vamos eliminar as frequências hoje utilizadas por rádios AM, porque o espectro está muito cheio e é preciso utilização desse espectro para outros meios, como, por exemplo, a abertura de portões,
radiocomunicação de barcos. Que bobagem, que mentira, num espectro que é quase que infinito, com uma tecnologia que avança a cada dia, que você tem, por exemplo, as frequências de telefonia celular, que são, se fala em gigahertz, né? Em bilhões de hertz para cima, e isso não acaba, porque o espectro é infinito. Certo. E para que se preocupar com uma frequência baixíssima, onde o custo de manutenção é baixo? É baixo, uma né? bobagem. Só para terminar, né, só para fechar, por que os Estados Unidos nunca fez isso? Porque não é necessário, porque é uma besteira. Se isso fosse importante, quem teria feito isso primeiro? Tá Os vendo? Estados Unidos. Ah, mas a Europa fez, começou a fazer e parou. Porque é uma besteira, uma bobagem. Nos Estados Unidos, eu sempre disse o seguinte, eu não vejo, aqui no Brasil sempre teve essas, agora hoje acabou porque o AM acabou, mas sempre teve uma bobagem o seguinte. Existem algumas emissoras ainda AM no ar ainda. Não tem, claro, mas sempre houve uma bobagem assim, ó. O cara é locutor de AM, o outro é locutor de FM. Cara, locutor é locutor. Não existe. Não tem, para mim nunca existiu essa diferença, né? Mas por quê? Porque o rádio FM começou com universitários, porque não tinha gente para ouvir, porque não tinha rádio. Certo. Então era pouca coisa, né? Pouca gente ouvindo. Então o que se fazia num rádio que não tem ninguém ouvindo? Toca música. Aí por isso ficou a rádio FM no Brasil cresceu com esse negócio de só tocar música. Era mais música e pouca conversa. Uma bobagem. O rádio foi feito para comunicar. O rádio foi feito para servir uma comunidade. É para tocar música? Claro, que óbvio. Uma das características, uma das serventias do rádio é tocar música. Mas qual é a maior serventia do rádio? É servir como comunicação. Informação. E levar informação. É dizer para a senhorinha que mora lá na ponta do bairro que vai faltar água na casa dela. Tá vendo? Essa é a obrigação do rádio. Agora tem gente que não sabe isso e fica utilizando. Eu estou cansado de ouvir rádio que fica tocando. O cara parece que fala assim, com a boca espumando no canto. E agora a sua FM toca 1 hora só de música, sem comercial. Grande. Para com isso, pô. Boa, Cláudio. 1 hora só de música porque não tem comercial. Se não tem comercial, porque não tá vendendo. Não Fecha tem essa faturamento. bosta, falou. Não é verdade? Esse Clóvis por isso que eu falo que o Clóvis é autêntico. Ele não engana. Ele fala o que ele pensa e é por aí, Vamos Clóvis. faturar, bicho. Vamos faturar? Inclusive, nós temos que faturar agora para mostrar que nós temos audiência. Senão depois acaba o programa. Não tem jeito para pagar meu cachê, pô. 7 horas mais 32 minutos agora. 7h32, voltamos daqui a pouco. Essa foi a melhor. Pessoal, o Clóvis falou uma verdade aqui muito importante. Sabe por quê? Eu sei que eu conheço algumas emissoras do rádio AM que hoje inclusive faturam alto, principalmente com a debandada das rádios que eram AM e passaram para FM. E hoje estão o quê? Poluindo o dial, que hoje ninguém sabe quem ouve quem mais, porque tá uma loucura, e as rádios AMs estão mais livres, aquelas que estão no ar, e estão faturando alto, não é isso, Clóvis? Uma das coisas que hoje está dando mais audiência é esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui hoje. É o programa de bate-papo, é o programa de troca de ideias. Tanto é o podcast que hoje... Por reunir duas coisas. Uma é a informação. E a outra é o entretenimento. E se puder agregar uma outra coisa que as pessoas, que todo mundo gosta, nunca vão deixar de gostar, que é o humor, cara. Sem dúvida. Isso funciona. Então, eu acho que as rádios deveriam investir mais nisso. Hoje não tem mais aquela preocupação com o vozeirão, porque quando eu comecei no rádio, era o vozeirão. Todo mundo tinha que falar, oi, tudo bem? Você tinha que ter nascido com voz, porque senão você não ia pro rádio. Você tinha que falar assim. Verdade. Eu tenho alguns colegas, inclusive, aqui em Assis, quando você conversa com eles assim, normalmente... Parece que tá uns decibéis diferentes, uma qualidade, parece que tá... Tem uns que parece que sintetizado. Que não saiu do estúdio. Né? Fica, oi, como vai? Tudo bem?
Oi. Aí quando ele vai no banheiro lá, ele fala, ai meu Deus. Ai, Ufa, aí, né? Aí, melhorou. Oh. Então, eu acho que legal. Tem que se investir mais nesse tipo de coisa. Corujinha, faz favor aqui. O Corujinha tá aqui no estúdio ao vivo. O Corujinha falou pra mim assim que o dia que o Clóvis viesse aqui, ele queria ter uma aula. Uma aula, com o né? Clóvis, porque o Clóvis é cultura do rádio, não é isso, Corujinha? Foi um professor do rádio até hoje, né? Você ouviu ele na Rádio Jornal? Muito Rádio Jornal, aqui na Pitiguara. apresentando Quando ele o Jornal começou a fazer programa na Rádio Jornal, você tava com 2 ou 3 anos de idade, né? 3 anos, por aí. Isso aí, né? É, isso aí. Depois aqui na Pitiguara também, fazendo o Jornal da Manhã. Isso. E onde eu lembro bastante dele... Isso foi nos anos 90, né, Clóvis? 95, 96, na Pit. Ah, sim. 95, 96. Eu lembro do programa que você tinha entrevista com... Participava um monte de gente e ainda tinha algumas criancinhas que se chamavam a atenção brincando com todo mundo no ar. Era uma coisa muito legal, né, Clóvis? A criança, ela traz uma energia muito grande. Positiva, né? Maravilhosa, né? A inocência dela, ainda mais cativa, gente. Então, se o apresentador souber respeitar a criança, em toda a sua plenitude, desde da ingenuidade dela, saber respeitar isso, ele consegue tirar da criança o máximo de comunicação. Olha que bacana. E isso é o que dá audiência. Tá vendo? E é pouca gente que sabe fazer isso. Tá vendo? Eu quero mostrar um cara aqui que foi sonoplasta da Rádio Jornal, da extinta Rádio Jornal, que tá aqui, ó. Tá aqui, ele subiu de categoria, né, Marcelo? Você era sonoplasta na época e hoje você é o quê? Hoje eu sou técnico. Tá vendo? Ele é técnico, não é sonoplasta, é técnico. Sonoplasta. Ô, Marcelo. Operador de áudio, sonoplasta. Legal. Fala pra nós aí, o Clóvis de Almeida representa um monte pra nós aqui do rádio, né? Não tenho a dúvida disso, né? Vendo ele aqui hoje, acompanhando o trabalho dele também pela internet, pelo Facebook. É um trabalho de respeito, Magnelo. Tem uma história muito bonita, sabe do assunto, domina, né? Esse setor, essa área aí. E só temos que aprender. Estamos até hoje aprendendo com o Clóvis. Você acha que a gente ter trabalhado com inúmeros locutores, apresentadores, pessoas assim, a gente vai aumentando a nossa bagagem, tendo crescimento, conhecimento, isso Claro, é importante, nós estamos né? aprendendo cada dia mais, né? Só temos que aprender. E o Clóvis de Almeida, uma história que eu tenho com ele assim, vou até contar, ele nem sabe, né? Posso falar aqui, Magno? Pode, claro. Ele me deixou nessa cadeira aqui, apresenta Domingão Sertanejo, vou para a confraternização da Pitiguara. Se vira aí. vendo? Aqui você coloca o telefone no ar, aqui você fala, você abre aqui o microfone. Tá vendo? Foi assim que você aprendeu. E até hoje eu estou no Domingão Sertanejo, graças a Deus e primeiro, né? E segundo o Clóvis de Almeida. Um dos melhores salários do rádio, viu, cara? Não era pra falar. Um dos melhores salários, viu, Clóvis de Almeida, do rádio, viu, cara? Quem? Tá ali, ó. Quem você ensinou. Você ensinou aí, ó. É um dos melhores salários do rádio. Com certeza. Ele esconde o potencial dele? O ouro. O ouro. O potencial não, né? O potencial ele arrebenta toda hora. Cheio de grama. Que legal. Estúdio ao vivo da Rádio Pit FM. Hoje nós estamos fazendo cobertura também. Depois, quem quiser acessar lá no YouTube, acessa o meu canal lá, que é Magno70, e vai poder acompanhar o vídeo, a entrevista, os bastidores, conversando aqui no estúdio ao vivo da Rádio Pit FM. Também na página da Pit FM no Instagram, é só você digitar Pitiguara FM, vai nos encontrar e acompanhar também trechos dessa entrevista aqui na nossa programação. E ainda na página do Carlos Corujinha no Facebook, também Instagram, que também está nas redes sociais. Clóvis de Almeida, sobre exatamente esse termo que eu gostaria de falar com você. Hoje, por exemplo, antigamente nós tínhamos uma necessidade de ouvir emissoras de outras partes do Brasil, das capitais, né, do nosso país, do nosso Brasilzão, e onde a gente tinha as novidades, sempre chegavam aí dos grandes centros e elas vinham para o interior. E hoje essa facilidade com internet, né, os aplicativos, as redes sociais, as páginas, faz com que o rádio seja buscado de uma forma diferente, hoje também pela internet, não é isso, Clóvis? Era muito difícil, Magno, fazer o rádio na época que eu comecei. Difícil, sim, do ponto de vista de pautas, de material, artístico, né? De fontes. Era complicado. A gente tinha que fazer aquilo lá do Faustão, se virar nos 30. Se virar nos 30, né?
As fontes que a gente tinha eram os jornais que chegavam. Jornais impressos mesmo. Jornais impressos. Por exemplo, um dos jornais muito usados naquela época era a Folha de Londrina. Certo. Que era o melhor jornal que circulava aqui. Era diário, né? Era o jornal diário. Só que quando o jornal chegava, ele já era... Já estava antigo. Já era antigo, porque o jornal impresso é notícia de ontem, né? E a gente tinha também o jornal Estado de São Paulo, que circulava aqui. Mas o jornal Estado de São Paulo chegava com 48 horas de atraso. Mas mesmo assim a gente utilizava as duas fontes, certo, né, de informação. Como que era? A redação, tinha que fazer toda uma redação, ela voltada com um pouco assim de... transcrevendo um pouco de forma diferente, até para a questão de atualizar o tempo, que de repente algo que aconteceu há 2, 3 dias atrás e transcrevendo para o dia de hoje. Sim, a gente desde cedo aprendia a fazer esse tipo de redação, porque não era as fontes de notícias não eram só os jornais impressos, que a gente tinha que mudar a linguagem. Certo. As fontes de notícias mais fortes, e 90%, né, do que a gente usava como fonte, eram nas grandes emissoras. Então a gente tinha o departamento de redação, onde tinha 1, 2, 3, às vezes 4 funcionários na parte da manhã que faziam a chamada rádio escuta. Chegava às 6 horas da manhã, às vezes tinha uns que chegavam 5, ligavam o rádio. Gravava, dava o rec ali. Isso, colocava para gravar a rádio Guaíba, de que eu via por satélite, que eu via por essas coisas. A Gaúcha, a Rádio Globo do Rio, a Rádio Tupi de São Paulo. Para pegar um pouco de cada região. Isso, a Rádio Clube de Curitiba para pegar as matérias da Assembleia Legislativa, né, do Paraná. Olha só. Então, a gente era muito bem informado. Não tinha essa facilidade que tem hoje, a internet. A rapidez. Certo. Mas tinha informação, sim, com certeza. E a gente procurava buscar ao máximo. E a gente acabava aprendendo a falar com os locutores de lá, porque aqui não tinha ninguém para ensinar a gente. Certo. Na verdade. Eu tive a felicidade de aprender a trabalhar em Curitiba. Olha aí. Com os grandes medalhões, né? A Rádio Marumbi. Lembra de alguns, ó? Lembra de alguns desta época? Eu lembro bastante do cara que me ensinou, né? Hoje já falecido há muito tempo. Se ele estivesse vivo, ele estaria com mais de 100 anos. Chamado Irone Santos. Irone Santos. Olha aí que legal. Ele na época quando eu o conheci, ele já tinha 70 anos de idade. E era o medalhão do rádio. Olha né? que legal. Um grande professor de comunicação. Então eu tive essa felicidade. Mas a maioria dos radialistas do interior não teve essa oportunidade de aprender com chamado, na época a gente chamava de medalhão, os experientes. Né? E como que se aprendia? Ouvindo a Rádio Globo, ouvindo a Rádio Guaíba. Você acha que é por isso, então, que a maioria dos locutores, principalmente do interior, acha que o vozeirão é que era diferente? Porque a Rádio Globo era Rádio Globo, e aí o cara falava com vozeirão diferente. Todas as emissoras do Brasil, o padrão era vozeirão. Vozeirão só. Era vozeirão. Por exemplo, eu levei como muito de base os vozeirões que tinha em Curitiba, mas eu ouvia muito a Rádio Guaíba. E foi ali onde eu aprendi, foi com eles que eu passei por lá. Eu aprendi a fazer o padrão de voz que eu sempre usei com os locutores da Guaíba. Olha aí, por exemplo, tem coisas que a gente não esquece. Por exemplo, uma das coisas que eu treinei muito era Guaíba trabalhando com música. Oferecimento bombons Neubauer. Olha. Neste momento, um avião está voando do Brasil a Tóquio, no Japão. É um avião da Varig. Que bacana, tá vendo? E Varig, então, patrocinadora de lá do Rio Grande do Sul. Era patrocinadora dos programas. Dos programas da rádio. Exatamente. Olha o nível, né? Para você ter uma ideia. É outro, né? E aí você cresce com isso, você se forma assim. Né? Era um status. E queira ou não, era bonito. E quer ou não, havia um respeito, não é? Quando o radialista saía na rua, olha lá o cara. Você já deu muitos autógrafos, né? Eu tive roupa rasgada, meu filho. Eu já tive esse prazer já também. Eu tive roupa rasgada por fã. É mesmo? É verdade, juro por Deus. Sério? Nas apresentações de palco, de eventos. Sim, exatamente. Hoje é diferente. Hoje você tem que tomar cuidado para não levar um chute na puta.
ou o cobrador chegar e pedir para pagar, né? E, Se dá uma cobrança. Chegou a radialista ali, ó. Esconde que é isso aí. Viu? Que legal. O rádio, hoje tô brincando. Hoje o radialista, por um outro lado, o radialista hoje, ele tem um certo, esse lado financeiro aí, ele hoje goza de mais respeito, né, de uma certa forma, mais do que muitos radialistas ali dos anos 70. Sabe por quê? Houve uma demissão muito grande de profissionais do rádio nos anos 70. Emissoras que foram mudando o padrão e foram dispensando. E esse povo começou a virar o Brasil. Começou a sair... e outra coisa, das capitais. Começaram a abrir muitas emissoras no interior. E se pagava melhor durante um período, aqui no Paraná, principalmente, do que se pagava o radialista em São Paulo. Nas capitais. Ou Curitiba. Olha que legal. Aí, alguns radialistas começaram a migrar de lá para cá, vindo de lá para cá, procurando um emprego. E chegava aqui, não era o que eles pensavam, quebrava a cara. E aí não tinha como voltar, sabe? E aí dava cano no hotel, a rádio tinha que pagar. Pra você ter uma ideia, cara. Marcelo do céu. Marcelo, a gente tem muitas histórias assim que a gente conhece, né, Marcelão? Sim. Pois é. Mas hoje foi mudando bastante. Mesmo porque as emissoras foram formando os seus próprios profissionais, gente da cidade, né? Por exemplo, conhecida. O Marcelo dá o cano, mas todo mundo sabe que ele mora. Exemplo. O Marcelo, coitado. O Marcelo. Você me quer. Não, mas ele quis dizer exemplo de um cara formado na cidade e que todo mundo tem respeito, né? Então isso que é legal, né, Cláudio? Desculpa aí, Marcelo. Viu? É ilustração, cara. Tá bom. Não é... Isso aqui foi assim, é aquela coisa que a gente... Exemplo, mas não é, quer dizer... Bom, patrão, vamos lá. Seguinte, 7 horas mais... Deixa eu ver aqui. 7 horas 47 minutos. Repita. Depois volta com essa história. 7h47. Intervalo, voltamos já. E tem aquelas histórias de momentos assim de descontração que a gente acabava até extrapolando, extravasando para poder fazer algo diferente, né? Mas tudo na base do sem querer. Eu apresentei durante muitos anos o jornal da Rádio Jornal, né? Certo. Eu apresentava junto com o Barbosa Filho o Jornal do Meio-Dia, né? Do meio-dia ao meio-dia 30, o Jornal do Meio-dia. E a gente fazia o chamado ping-pong do rádio. Parecido com o que nós fazemos hoje no Jornal da Manhã da Rádio Ativar. É bem parecido com isso. É o que vocês fazem, é o ping-pong, né? É uma matéria lida em dois, um parágrafo cada um, né? Parágrafo a parágrafo. Fica mais... dinâmico, né? Fica mais dinâmico, mais audível, vamos dizer assim, né? Mais agradável para o ouvinte. E mais fácil até de entender algumas coisas. E aí tem as passagens, né, para a hora certa, chamada de comercial. E o Barbosa, quando ele veio lá se não me engano, do estado de São Paulo, ele veio já para apresentar o jornal junto comigo. Ele chegou com uma mania que eu achei... Que ele trouxe de lá. Ele trouxe de lá, um negócio que eu achei ridículo. Eu falava a hora, né? Agora meio-dia, 10 minutos. Aí ele falava, repita. Ele tinha um vozeirão danado, né? É mesmo? Aí eu ficava assim, aí eu repetia, meio-dia e 10. Beleza, tá. Aí quando a gente voltava do comercial, agora meio-dia, 12 minutos. E ele, repita. Aí meio-dia e 12. Aí eu comecei a falar para ele assim, nos intervalos, né? Só nós dois. Barbosa, você para com esse negócio de repita. Olha a cara do Corujinha. Marcelão, essa é boa, essa daqui é bem histórica do rádio. Olha o final aí. Barbosa, você para com esse negócio de repita, bicho. Né? Não, cara, é legal. Não é legal, não, rapaz. Eu não sou seu empregado. Repita. Dá a impressão que você manda em mim, né? Eu sou sua nega. Ué, que história que é essa? Rapaz, não deu. Teve um dia que eu não aguentei, cara. Eu lembro que falei assim,
Agora, 12:15. Ele, repita, eu. Não repito. No ar. Cara, ele olhou pra mim. Com os olhos dele. Ele tinha ele usa até hoje um óculos de fundo de garrafa. Eu vi que aquele zoinho dele sumiu. Sabe? E ele disparou. Quá, 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 quá. Ele rachou o bico da risada. Rachou o bico. E daí eu ri dele, daí, não é? E o operador de som, do outro lado lá do aquário, disparou a dar risada e a rádio saiu do ar, cara. Sério isso? Sério, ficou acho que 1 minuto mais ou menos. Que o legal. operador não sabia o que fazer, e a gente vai, cara, coloca alguma coisa aí, uma trilha. Aí, bota um disco aí. Aí até a gente se restabelecer de novo. Nunca mais ele mandou. Pediu pra repetir. Tá vendo, Corujá? Essa é boa, viu? Viu só? Você que não vai buscar pão Você direito, vai não, ver. todo Eu dia. vou buscar. Mas Poxa, gente, teve que legal, outras que mais história. cabeludas. Né? Teve. Tinha um operador, cara. Hoje ele tá. Só ele comentar já acho que deve ser uma loucura. Tem um operador, de vez em quando eu converso com ele. Hoje ele trabalha com um caminhão de entrega em Santa Catarina. Só vou falar o nome. Não vou falar nada. Nome deixa não. quieto. Ele era muito sacana e ele estava querendo arrumar um jeito de ser mandado embora. Até quem sabe uma dica para quem quer ser mandado embora. Rapaz, olha aqui. Olha isso. Você que é locutor de rádio, operador de rádio, presta atenção. Então esse rapaz, ele estava lá como operador de rádio e tal, e daí veio o padre para fazer a Ave Maria. Meu pai do céu, né? imagina. E daí ele entrou junto com na época, o gerente da rádio, que eu não vou contar quem é também. E o padre entrou, e os dois começaram a conversar lá fora, deu a hora do padre entrar, e entraram os dois conversando no estúdio, e daí o gerente entrou junto com o padre também, para terminar a conversa ali dentro, entre eles. Aí deu a hora de falar, o padre começa, e o padre tá lá, faz o nome do pai, começa. Quando os dois olham assim pro vidro do aquário o operador, cara, ele baixou a calça. Como é que é? Ele baixou a calça. Na frente do padre? Ele trepou na cadeira, ficou em pé na cadeira, na frente do padre. Ele abaixou a calça e mostrou a poupança, sabe, para os dois que estavam dentro do estúdio. Que louco! Eu estava do lado dele lá, e eu vi ele fazendo: o que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus! Ele baixou de novo, né? Desceu da cadeira, subiu a calça. Homem do céu, o gerente quase tirou ele a tapa. Você tá doido? Coruja, tá vendo? Fica esperto, hein, rapaz? Foi uma coisa ridícula, sabe? Foi uma coisa feia. Olha que loucura. Mas tem dessas coisas. Teve um outro que estava apresentando o jornal, sabe? Com o colega, e no meio do jornal ele tirou o pirulito e bateu na mesa. Que isso? Ai, que louco, meu. Você. Rapaz, eu acho que nós estamos vivendo momentos importantes do rádio, porque essas coisas não acontecem mais, cara. Porque, rapaz, antigamente acontecia essas coisas. É a velha guarda do rádio brasileiro. Tem muita coisa. Tem, né? Uma das coisas que mais acontecia no rádio, eu acredito que hoje não mais, porque tem muita segurança no sistema de ligar microfone aberto e tal, microfone aberto, né? Mas eu acredito que ainda acontece. Acontece. Uma vez eu era chefe de operadores. Eu, ouvindo a rádio, era por volta de quase meia-noite, a rádio saía do ar à meia-noite, né? Era quase a hora de sair do ar, e eu ligo o rádio e está lá um cara falando assim: daqui a pouco eu saio aí, eu vou passar na sua casa. Seu marido tá aí? Aí, essa daí... Não ouvia quem estava falando, mas deveria ser uma mulher, né? Aí ela respondia e ele: então beleza, vai se preparando. E começou a falar pornografia. Você tá louco? Eu falei: Jesus Cristo, Jesus, Maria José. Que é isso? Nossa, rapaz senhora, do céu. que loucura. Eu só tinha um telefone na rádio. Como é que eu ia falar com o cara? Meu telefone ocupado. Eu saía quase que só de cueca. Ai, eu que morava história. perto da rádio. Saía, eu era recém-casado. Certo. Minha mulher: onde você vai, rapaz, essa hora? Eu falei: não, rapaz, eu tenho que... Você não sabe o que tá acontecendo. Tô ouvindo um negócio na
rádio aqui. Fui lá, o cara tá pendurado no telefone. Meu pai Com o do microfone céu. ligado, tava tocando uma música. Aham. Né? Mas sobressaía a voz dele. Mais alto que a música. Que é Ouvia doido. tudo. Então, isso aí aconteceu. Aconteceram várias vezes. Várias vezes. Certo, puxa, que loucura do rádio, né? São 8 horas 2 minutos. Clóvis, eu queria que você falasse das suas redes sociais. Tá. Hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu sempre fiz e faço já há bastante tempo, há alguns anos, é contar a história de Assis Chateaubriand. Eu não nasci aqui, cheguei aqui com quase 5 anos de idade. Você chegou aqui lá nos anos 64. 64. Mas eu me considero um chateaubriandense, de alma, coração, espírito, né, e tudo. Tanto que você foi embora, voltou para Assis, e aqui é teu lugar, né? Para trabalhar, né? Eu me aposentei e voltei porque aqui é o meu lugar. Mas mesmo de lá, da onde eu estava, em Cáceres, que eu fiquei 8 anos, de lá eu ainda escrevia sobre Assis Chateaubriand. Olha que legal. E muito mais do que muita gente que estava aqui. Tá vendo? Mesmo estando longe. Por quê? Porque durante esse tempo todo que eu estive lá, eu escrevia para o jornal regional. Teve uma época que o regional tinha 3 edições na semana. Eu escrevia 3 matérias e 3 editoriais. Olha que bacana. Você sabe que o editorial é a palavra do jornal. Sim. Eu quem escrevia de lá. Olha e como que eu legal. fazia para escrever sobre assuntos de Assis Chateaubriand? Eu acompanhava vocês aqui na Pitiguara. É mesmo? Sim. Olha que bacana. Ouvia a Rádio Jornal também pela internet. E eu ficava sabendo das notícias através de vocês. Olha que do que legal. vocês comentavam e tal. E eu vivia Assis Chateaubriand mesmo lá. E olha que lá eu era assessor de imprensa, né? Primeiro de Câmara, depois de Prefeitura, e também trabalhava, fiquei um tempo na rádio difusora, e fui diretor do SBT. Que bacana, Eu Cláudio. trabalhava feito super um ativo, louco. super ativo lá Sim, em Cáceres. trabalhei feito doido. Eu fui para lá para trabalhar, não é? Que bacana. E ainda tinha tempo para viver Assis Chateaubriand. Olha que E legal. escrevi muito sobre Assis Chateaubriand, né, nesses anos todos. E daí foi que eu criei o Assis Fatos e Fotos. Fatos e fotos. Quando já estava com quase 10 mil seguidores, o meu perfil foi hackeado. E eu acabei Puxa, perdendo. acontece muito isso, né? hoje. O Assis Fatos e Fotos ainda está lá, quem quiser acessar, mas eu não tenho mais acesso para colocar postagens novas. Olha aí. E aí eu criei um novo, que é o Morada Amiga Chateaubriand. Morada Amiga Chateaubriand. No Facebook. É bem assim, Morada Amiga Chateaubriand. Isso, Morada Amiga Chateaubriand no Facebook, que hoje já está, devagar essas coisas, né? Hoje já está perto aí já passou de 6 mil seguidores. Olha que bacana. Né? É pouquinho. Instagram também? Eu tenho Instagram, mas daí é meu. Mas eu pessoal. posto muita coisa de Assis também lá, de mas é Assis. muito pouco, né? E eu tenho o meu Facebook, onde eu posto as minhas coisas, as minhas Certo. histórias particulares, né? Então, o Morada Assis Chateaubriand é o que você Morada traz. Amiga Chateaubriand. Morada Amiga. Que é as coisas de Assis Chateaubriand. E eu tenho um site, né? clovisdealmeida.com.br, que é onde estão as maiores crônicas que eu já, né, as melhores crônicas que eu já fiz, e as histórias de Assis Chateaubriand, as histórias que eu misturo a minha história com Assis Chateaubriand, onde eu narro, né, nas minhas crônicas as minhas passagens, e ali eu aproveito para contar como era Assis Chateaubriand no passado, no tempo das carroças, não é? Nós temos que fazer um programa exclusivo de pelo menos umas 2 ou 3 horas para contar um pouquinho dessa história, porque 1 hora não dá para contar nenhum detalhe, né? São quantos anos tem Assis Chateaubriand? 55, 56 daqui a pouco anos. 60 anos já. Mas uma coisa que eu gostaria de falar era, na verdade, eu gostaria de pedir, sabe qual é o meu sonho? Qual é o seu sonho, Cláudio É que Almeida? as escolas começassem a ensinar Assis Chateaubriand para as crianças. Porque a minha esposa foi professora de ensino municipal durante 25 anos, então por isso eu posso falar né, do que ela me passava. Se fala muito pouco de Assis Chateaubriand. Eu tenho um neto que está no ensino aí, não sei como é que chama, se é fundamental. Ele terminou a 5ª série agora. E eu perguntei para ele, há poucos dias, você sabe por que Assis Chateaubriand chama Assis Chateaubriand? Chama-se esse nome. Ele falou assim, sei lá, vô. Meu pai do céu. Você sabe quem foi Assis Chateaubriand? Eu sei que um homem aí que... ele falou assim, é um homem que era dono da cidade.
Nada a ver, cara. Nada a ver. E tem muita gente que acha que Assis Chateaubriand, o jornalista, era dono daqui das terras. Dono da cidade. Não, ele Toda aquela história, ninguém sabe disso. de nada. Ele era dono de televisão, dono de rádio, dono de jornal, mas ele não tinha terras, né? E o nome dele foi dado em homenagem. Bom, isso é uma homenagem, né? Então, eu gostaria que as pessoas aprendessem desde jovem. Por quê? Porque quem não tem passado, Quem não relembra suas memórias... Não tem futuro. Não tem futuro. É bem isso. Não é? O passado é a base do presente e o presente é a base do futuro. Agora, se você não tem um presente com base, como é que você vai ter um futuro? Então, porque daí as coisas vão se perdendo no tempo. Perdendo no tempo. Tem muita gente que sabe muito pouco sobre Assis. Né? Por exemplo, você sabia que nós já tivemos fábrica de palmito? Você sabia que nós já tivemos fábrica de refrigerante? Essas coisas todas. Mas que importância tem isso? É história, velho. Claro que é importante. É história. Você sabe onde é que eu fui aprender que a gente tem que valorizar as coisas da nossa terra? Lá em Cáceres, onde eu vivi 8 anos. Tá vendo? Lá as crianças nascem num berço em que se ensina a história. O que é a história, o valor que tem a cidade. Cada município. Sabe como é que eles chamam a cidade? Sabe como eles chamam a si próprio? Cáceres, a princesinha do Paraguai. Olha aí que legal. É a princesa Paraguai porque é banhado pelo rio Paraguai, não é? E um rio enorme. E é como se fosse aqui, Assis seria Assis, princesinha do Piquiri. Né? Lá é Cáceres, a princesinha. Eles falam assim, nossa, com eu prazer, adoro a princesinha. Com um sentimento pelo local. Chega a espumar a boca. Clóvis, mas é isso que você falou, principalmente começando nas escolas, porque tem muita gente que tem esse sentimento pela nossa cidade, pessoas, né, com um pouco mais de idade. E os jovens precisam resgatar esse sentimento, porque senão essa história vai terminando, como você falou. Como é que vai ter o futuro se você não sabe a história do presente nem do passado da sua cidade? O jovem não consegue resgatar. É preciso que se faça um trabalho para resgatar para ele, para que ele aprenda e daí ele passe a resgatar depois. Que bacana. Porque ele sozinho ele não vai se interessar. Não vai se interessar. É natural. Por quê? Porque o jovem se interessa por outra coisa. Certo. Então é preciso chamar a atenção dele de como ele se interessar para que ele se interesse. Tá vendo? Aí a partir disso nós poderemos ter no futuro mais cultura em relação às coisas locais. Que bacana, gente. Estamos aqui nessa entrevista maravilhosa. Clóvis, eu quero agradecer imensamente você. Nós vamos já... estamos perto de encerrar aqui o programa, mas eu quero já te fazer um convite, né? Para que a gente possa fazer um outro programa com mais tempo, para a gente contar a história do rádio, a história de Assis Chateaubriand, né? A história de resgatar esse passado aí, né? Porque é muito importante para a gente comentar para a nossa sociedade, principalmente para os jovens, de toda essa história de como começou, a vivência daquele momento, a sensação de como se vivia naquele momento, daquela época, que os jovens precisam saber no mundo de hoje, que às vezes estão só ligados nas redes sociais e às vezes só procurando imagem, um vídeo que seja viral, que seja aquilo, e não quer saber das histórias e fatos da nossa cidade, assim como você resgata toda essa memória, tentando trazer aí para as pessoas. As pessoas do passado sabem do teu trabalho e muitos deles acompanham você, que eu já vejo, eu também acompanho direto você lá, e precisa trazer isso para os nossos jovens. Vai ser um prazer, vamos conversar. Só antes de terminar, deixa eu só te contar, a primeira vez que eu falei num microfone de rádio, eu tinha 8 anos de idade. Eita, era jovem. E foi aqui em Assis Chateaubriand, na antiga rádio difusora. Olha. Que era uma rádio clandestina, depois ela fechou, né? A Anatel, que na época era Dentel, fechou. E o estúdio da rádio era ali naquela esquina da Praça das Artes. E eu fui lá para participar de um programa infantil que tinha na tarde, logo depois do almoço. Tinha uma apresentadora, por sinal irmã de um grande amigo meu que hoje mora em Praia Grande, litoral de São Paulo, que trabalhou na Rádio Jornal, foi operador e locutor da Rádio Jornal. O Antônio Pérez. Muita gente conhece, lembra dele.
A irmã do Antônio, já falecida, que eu não me lembro o nome dela agora, uma pena, ela apresentava um programa onde ela colocava as crianças para cantar. Poxa, que bacana. E eu ouvi, eu queria ir lá falar, não queria cantar não, porque eu nunca soube cantar. Para cantar eu desafino até batendo palma, bicho. Entendeu? E de criança já era assim. Mas eu pensei, como é que eu vou falar nessa rádio? Eu já sei, eu vou inventar que eu quero cantar. E eu fui lá, entrei na fila das crianças, tinha uma fila enorme. Sério, então você foi pra dar um... Eu fui lá porque eu queria falar no microfone da rádio. Você não queria cantar. Eu falei pra minha mãe, fica escutando aqui que eu vou lá cantar. Ela, tá vendo, você vai nada? Eu falei, Marcelo. tô indo. E fui. Fui lá, fiz inscrição, naquele dia não deu, mas no outro dia chegou a minha vez e eu quase cagando na cárcere de nervoso, rapaz, de nervoso. Aí chegou na hora, aí ela... Boa tarde, mais ou menos assim que eu vou lembrar o diálogo, né? Mas o grosso da coisa foi assim, boa tarde, eu cumprimentei ela e tal, daí eu falei, sabe, eu tinha essa desenvoltura para falar. E aí ela, você veio fazer o que aqui? Aí eu vim cantar. Porque se não fosse para cantar, não podia entrar no estúdio. E você vai cantar o quê? Eu vou cantar Parece Que Eu Sabia. Era uma música do Newton César, que estava fazendo muito sucesso na época, né? Parece que eu sabia. E como é que é essa música? Parece que eu sabia e tal. Ela falou, acho que ela lembrou e tal, e ela tocava violão. Aí ela começou a tocar o violão e fez a introdução as 3 vezes e eu não entrava. Vai. Aí até que deu certo, eu entrei. Parece que eu sabia. E parei. Ela falou assim, parece que você sabia mesmo. Você esqueceu. É isso, são 8 horas mais 14 minutos. Nós vamos encerrar a nossa entrevista. Quero agradecer imensamente Clóvis de Almeida, dizer que foi um prazer inenarrável ter a sua presença aqui, porque a gente já tem anos de conhecimento, a gente sabe de toda a sua história e dessa história importante que você tem no rádio e também na nossa sociedade. Muito obrigado por essa entrevista e dizer que nós já estamos aí preparando já um dia com pelo menos 2 horas para a gente conversar sobre Assis Chateaubriand. Muito obrigado pela sua visita aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Magno. Vocês são pessoas inoxidáveis. Deu troco. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Corujinha. Obrigado ao ouvinte da Pitiguara nos ouvindo aí. Foi um prazer enorme, um prazer muito grande estar de volta aqui nesses microfones de quem eu tenho muita saudade. Grande abraço, bom dia para vocês. Clóvis de Almeida, senhoras e senhores, aqui dentro do programa Rota 92, que está chegando ao fim. Daqui a pouco nós vamos ter o Jornal da Manhã, tem muitas informações para você, fique atento, daqui a pouquinho, começando o programa, agradecendo aos nossos ouvintes, aos nossos patrocinadores, estúdio ao vivo Marcelo Félix, Carlos Corujinha e a presença dessa pessoa aqui, ilustre, Clóvis de Almeida, do Rádio Chateaubriandense. 8 horas 15 minutos. Aí, meus amigos, encerrando o nosso bate-papo, vamos aqui só agradecer pela presença dessa ilustre pessoa, Clóvis de Almeida. Clóvis, muito obrigado pela sua entrevista aqui junto conosco hoje, dizer que foi um prazer enorme ouvir um pouquinho a história do passado do rádio e também de Assis Chateaubriand. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Clóvis de Almeida, senhoras e senhores, se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte, comenta, compartilha, tem como você hypar o nosso vídeo, dando pra gente aí a sua votação, tá bom? Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até agora, agradecendo aqui Marcelão Félix. Um abraço, Magnão, um abraço, pessoal. Fera do Rádio Chateaubriandense e um outro fera também que está aqui, ó, valeu, galgando pessoal. Andares do sucesso. Estamos aí, né? Valeu, Magno, um abraço grande aí. Aqui na onde? Na Pit FM, né? Tá na Pit? Tá legal. Uhul! Valeu, galera, um grande abraço. Até mais.